Lição de número 92 do livro de exercícios de um curso em milagres. Milagres são vistos na luz. E a luz e a força são uma só. A ideia para o dia de hoje é uma extensão da anterior. Tu não pensas na luz em termos de força e na escuridão em termos de fraqueza. Isso é assim porque a tua ideia do que significa ver está presa ao corpo, aos olhos do corpo e ao cérebro. Assim, acreditas que podes mudar o que vês pondo pedacinhos de vidro diante dos teus olhos, né? Aqui, assim, como se a gente colocasse ainda interpretações que a gente raciocina, né? Ainda com a mente em ilusão, que a gente acha que a gente consegue, através dessas interpretações, ver a forma como a gente achar que é mais benéfico para nós. Essa é uma das muitas crenças mágicas que vem da convicção de que és um corpo e de que os olhos do corpo podem ver. Ainda nas nossas ideias, com a mente ligada no ego, a gente tem essas reações que, falando assim, não fazem sentido, porque falam, Fernanda, por que eu vou colocar formas erradas e ainda ilusórias de ver a verdade, né? Ao invés de eu olhar para a verdade? Porque a gente ainda acredita na escuridão, que é fraqueza, porque ela não existe. Então, é ainda uma forma fraca da gente olhar para si mesmo, da gente olhar para aquilo que a gente acha que nós somos, né? Então, enquanto eu acho que eu preciso que é o meu cérebro que pensa, vocês vão ver o que ele fala aqui ainda nesse exercício sobre isso, que é a minha visão do corpo físico que vê as coisas, eu tô acreditando em quê? Na matéria, no mundo da ilusão, e não na nossa essência, e não no Espírito Santo, né? Não na verdade que o Espírito Santo vem querer fazer pra gente, tipo, falar pra nós, né? Olha pra luz, olha pra tua força, olha pra tua verdade. Também acreditas que o cérebro do corpo pode pensar. A gente acha que os pensamentos começam no cérebro. Se apenas compreendesses a natureza do pensamento, poderias apenas rir dessa ideia insana. É como se pensasses que tem nas mãos o fósforo que ilumina o sol, ou seja, que a gente acha que é do cérebro que nasce o pensamento, né? E não de que somos uma mente. Interpretamos, né, a existência tridimensional através de instrumentos físicos, mas que não são o que nós somos, né? Nós não somos um corpo físico, a nossa mente não vibra, não pensa, não é criada no cérebro físico, né? Existe uma alma por trás disso, existe uma força por trás disso, existe uma mente por trás disso, que realmente dá uns impulsos para que esse cérebro trabalhe, né? Senão ele é só uma massa física. E lhe dá todo o calor, né? Imaginar que é o fósforo que você segura nas mãos que ilumina o sol e lhe dá todo o calor. Ou que mantens o mundo dentro da tua mão, bem preso, até que o deixes ir. No entanto, isso não é mais do que acreditar que os olhos do corpo podem ver e o cérebro pensar. Nada mais é do que uma forma de Cristo colocar pra gente, olha, vocês não são esse corpo físico que tanto vocês se apegam, que tanto vocês acreditam, né? Que é a única realidade que existe, porque é a única que pode ser sentida através dos 5 sentidos. E quem percorre esse conhecimento, quem de verdade está buscando uma expansão de consciência, tem que deixar essas crenças de lado e começar a olhar para o que nós somos de verdade. E é sempre através do nosso sentir emocional, do nosso sentir, não o físico, mas é um momento de concentração de nós com nós mesmos, né? É ouvir realmente a nossa centelha, ouvir realmente o Espírito Santo falar através de nós. A força vem da verdade e brilha com a luz que a sua fonte lhe deu. A luz que Deus nos deu quando nos criou, que Deus nos criou desta luz. A fraqueza reflete a escuridão daquele que a fez, ou seja, do ego, da mente do ego. O ego fez, né, a gente acreditando na separação, nós criamos essa personalidade ego que faz com que a gente acredite, que tenta piamente fazer com que a gente acredite na nossa fraqueza, na nossa invulnerabilidade, na nossa vulnerabilidade, no
acreditar que podemos ser atacados, que vamos sofrer a morte e assim por diante, né? Essas características do ego que a gente já estudou bem. Ela é doente e olha para a doença, que é como ela mesma, essa mente perturbada que cria, né, motivos para que a gente sofra, cria consequências para que nós paguemos o nosso pecado, e isso tudo nós já sabemos que não existe. A verdade é um salvador e só pode exercer a vontade em favor da felicidade e da paz para todos. Ela dá a sua força a todo aquele que pede, suprindo a todos sem limites. Ela vê que o que falta em qualquer um seria uma falta em todos, né? Porque nos falta a verdade de quem somos. E mesmo que em alguns parece faltar só um pouco ou mais, mas a causa de tudo isso, de toda essa ilusão, ainda é a mesma para todos nós, acreditar nessa separação. E assim, dá a sua voz para que todos possam ver e beneficiar-se como um só. A sua força é compartilhada para que possa trazer a todos o milagre no qual eles se unirão em propósito, em perdão e em amor. A fraqueza que olha na escuridão não pode ver propósito no perdão e no amor. A força em ti te oferecerá a luz e guiará a tua vista. A verdade em nós. De modo que não habites nas sombras vãs que os olhos do corpo provêm para o alto engano, né? Acreditar nessas ilusões, temer essas ilusões, que é o mais importante que a gente tem que bloquear. Nós somos filhos desse Criador absoluto, do Criador de tudo que é, nós não temos energia. A sua força será a luz na qual a dádiva da vista te será dada. Então, deixe o escuro por um momento hoje e praticaremos ver na luz. Ou seja, durante esses 20 minutos, que um a gente faz de manhã, o outro à noite antes de deitar, a gente se concentrar, pedir para a nossa centelha, pedir para o Espírito Santo, pedir para Cristo que nos mostre, que nos ensine como ver a verdade de nós mesmos, como nos encontrar com a nossa centelha divina, com o que nós somos de verdade. E aí a gente fecha os olhos, não precisa fazer nada, pessoal, e só pedir, intencionar isso e se concentrar nesse momento, de manhã e à noite. E durante o dia, ele fala aqui, ó, praticaremos assim, de manhã e à noite, esse período de 20 minutos. Após o encontro da manhã, usaremos o dia em preparação para o momento da noite, que nos encontraremos novamente em confiança. A gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo e, principalmente, certeza da intenção que nós estamos usando para fazer esse exercício. Vamos repetir a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível e reconhecer que estamos sendo introduzidos à visão, né? Introduzidos a nos olhar com a verdade e conduzidos para longe da escuridão em direção à luz, onde só milagres podem ser percebidos. Então a gente faz de manhã essa prática meditativa, pedindo para que Cristo nos mostre a nossa verdade, o que nós vibramos de verdade, sem a mente do ego. E durante o dia, a gente passa o dia afirmando essa verdade. Milagres são vistos na luz, a luz e a força são uma só. A gente vai afirmando sempre que lembrar. E à noite a gente faz novamente o exercício e assim a gente pega como prática. Tá sempre chamando pela centelha divina, sempre chamando pelo Espírito Santo para nos guiar no nosso dia a dia. E assim intensificar a nossa força na nossa unificação com Deus, com o nosso Criador, com a nossa verdade. Muito obrigada.